Vamos mergulhar num dos romances mais famosos do Brasil, cujo título já nos dá uma pista e tanto sobre o mistério por trás do seu narrador. E nessa análise, a gente vai fundo na abertura dessa obra-prima, sabe? Para entender não apenas a história, mas também a mente genial por trás de tudo. Então, para começar, vamos conhecer o nosso narrador, que, aliás, ganhou um apelido bem peculiar. Imagina só a cena. Ele está num trem e um jovem poeta começa a recitar seus versos para ele. O nosso narrador, bom, ele acaba pegando no sono. O poeta, claro, ficou super ofendido e tascou nele o apelido de Dom Casmurro. E o apelido, que quer dizer algo como homem calado, fechado em si, pegou, porque batia direitinho com os hábitos mais reclusos dele. E por que ele decide escrever um livro? É exatamente isso que a frase nos conta. O objetivo dele é tentar conectar o início e o fim da vida, sabe? Usar a escrita para, de alguma forma, reviver a sua adolescência agora na velhice. Mas olha que curioso, antes mesmo de pensar em escrever, a primeira tentativa dele de resgatar o passado foi bem literal. Ele foi lá e construiu uma réplica exata da casa onde cresceu. Só que essa tentativa de reconstruir a juventude tijolo por tijolo não deu muito certo. E aí é que cai a ficha. Ele percebe que o problema não era a casa. O problema era a falta de si mesmo, do jovem que ele tinha sido. Essa ausência, essa lacuna, como ele mesmo diz, é tudo. É essa constatação que o faz largar a arquitetura e pegar a caneta, na esperança de se reencontrar através das memórias. E qual é a primeira lembrança que ele decide resgatar? Um amor de adolescência que já nasceu enfrentando um obstáculo praticamente impossível. Bom, aqui estão os nossos protagonistas. De um lado, temos o jovem Bentinho, com 15 anos, um garoto quieto, reservado, filho da viúva Dona Glória. Do outro, a vizinha e amiga de infância, Capitulina, a famosa Capitu. Com 14 anos, ela é o exato oposto, cheia de vida, decidida, com uma energia contagiante. Só que tem um porém, um grande porém. A mãe do Bentinho, Dona Glória, uma mulher muito devota, fez uma promessa a Deus. Se o filho, que ela tanto demorou a ter, sobrevivesse, ele iria para o seminário para se tornar padre. Quando Capitu descobre esse plano que vai separá-los para sempre, nossa, ela explode, ela fica furiosa, solta os cachorros e essa reação tão forte acaba revelando o tamanho do sentimento que ela já tinha por ele. E toda essa tensão culmina num momento crucial, uma confissão de amor que acontece no mais absoluto silêncio, sem precisar de uma palavra sequer. Ali, na quietude do quintal de casa, as mãos deles se procuram, se encontram, se apertam. E nesse gesto, eles dizem absolutamente tudo o que as palavras não podiam expressar naquele momento. E o muro, aquele mesmo muro onde eles tinham gravado seus nomes quando crianças, se torna a testemunha silenciosa desse elo, desse amor que estava nascendo. Agora, o que é realmente fascinante aqui não é só a história que ele conta, mas como ele conta. É nesse ponto que a gente começa a sentir a mão do autor por trás de tudo. Para entender o livro de verdade, a gente precisa entender o autor. E o mestre por trás de Dom Casmurro é ninguém menos que Machado de Assis, uma figura gigantesca na literatura brasileira. O cara não foi apenas um escritor, ele foi um dos fundadores e o primeiríssimo presidente da Academia Brasileira de Letras. É pouca coisa. O estilo dele é único porque a genialidade do Machado muitas vezes está naquilo que ele não diz. A força está no não dito, no que fica nas entrelinhas. Os textos dele são cheios de lacunas, de espaços em branco, e é justamente ali que o romance ganha todo o seu poder, convidando a gente a duvidar, a questionar e a tirar as próprias conclusões. Com essa técnica cheia de uma ironia finíssima em um texto direto ao ponto, a gente deixa de ser um mero espectador. A gente vira uma espécie de detetive da história, tentando juntar as peças do quebra-cabeça. Mas a genialidade da obra dele não vem só da técnica, não. Ela está totalmente conectada à vida complexa do próprio Machado, o que o revela como um verdadeiro mestre da condição humana. Ao longo do tempo, vários mitos foram criados sobre o Machado, mas ao contrário daquela imagem de um cara frágil, distante do mundo, os estudos mostram o homem super engajado com seu tempo, apaixonado pela vida e pelos debates da sua época. Ele é uma figura tão fundamental na nossa cultura que, como dizem por aí, todo brasileiro tem uma ideia pessoal e muitas vezes bem passional sobre quem foi Machado de Assis.
Então, o ponto crucial é este. A obra dele sobrevive ao tempo porque ela faz algo que pouquíssimos conseguem. Ela vai fundo, ela desvela o subterrâneo de nós mesmos e joga a luz nas profundezas da alma humana. Ele desmonta nossa hipocrisia, nossas simulações, mas não de um jeito duro. Com um estilo elegante, preciso, ele nos coloca um espelho na frente e mostra nossas contradições, nossos desejos e os auto-enganos que definem a gente. É por isso que, mais de um século depois, as histórias de Machado não fazem perguntas apenas sobre seus personagens. No fundo, elas nos fazem perguntas sobre nós mesmos.